Onde nasce a água? E como a gente faz para protegê-la quando ela está dentro de uma propriedade rural? O Da Terra de hoje vai te mostrar um guardião de uma nascente que deságua no Rio Caí. Bastante trabalho para pegar com argila naquele canto lá, mas graças a Deus a gente conseguiu. E isso aqui era tudo aberto. Quando tu tem uma vegetação, tu não tem como se fosse num solo aberto que a água vai no solo e escorre. Então por isso que é importante essa vegetação. E no caso aqui dessa proteção de fonte, é como se tu imaginasse que isso aqui fosse uma torneirinha. Quem vê esse lugar, que hoje parece uma floresta, nem imagina que um dia foi assim. Daniel Guerra é a 4ª geração de protetores da nascente localizada em Cerro da Glória, comunidade coladinha em Loreto, interior de Caxias do Sul. A ligação dele com a fonte d'água já é antiga. Lembranças nas histórias contadas pela avó, quando ele ainda era criança. Foi em 2018 que entendeu que para preservar a água que brotava pura no coração do terreno, precisava de uma ajudinha a mais. Essa área aqui, no caso, até pouco tempo atrás, ela era, até uns 8, 9 anos atrás, ela era um potreiro. Ela tinha uma proteção de arame farpado, enfim, a vertente, só que a gente praticava roçadas contínuas, a gente procurava limpar toda a mata no lado aqui de cima, no caso que vocês veem, e a partir daí, com as informações técnicas que eu recebi, eu procurei deixar, enfim, o mato crescer, fazer um reflorestamento de árvores maiores, no caso mudas de pinheiro, e para que ocorra uma filtração natural dessa água e torne cada vez mais potável. Tá, mas espera aí. Afinal, o que é uma nascente? É uma fonte de água, mas ela não é superficial. Então é um afloramento do lençol freático. Então é uma água um pouco mais profunda. Então a gente tem um grande reservatório de água no subterrâneo. E aí, por uma questão do terreno ou por uma rachadura, alguma fratura, essa água ela acaba brotando, que é o que o pessoal costuma falar. E as nascentes, obrigatoriamente, elas vão dar início a algum recurso hídrico. Bem, a nascente que recebeu proteção da família Guerra faz parte do programa Água Limpa, criado em 2007 pelo município de Caxias do Sul. Hoje são mais de 200 fontes d'água protegidas. A gente localiza a vertente, faz todo um processo de limpeza, retira todo aquele material orgânico, folha. Eu não sei se vocês conhecem, mas a grande maioria é a céu aberto, então tem contato com animais, com folha, restos de árvores, né? Tudo isso contamina a água e essa é a forma que as pessoas se abastecem. Então, com essa estrutura, o principal o que é? É eliminar essas formas de contaminação. Então, aqui, a minha grata satisfação, né, de vir há 6 anos, o quanto esse ambiente se recuperou, mas aqui a gente fez um escavo, localizou bem a vertente, tirou todo o material orgânico e fez uma estrutura que é uma barragenzinha. No caso aqui, uma barragenzinha de tijolos e que a gente faz uma colocação de alguns canos, que são estratégicos esse tipo de cano e todos eles têm a sua função. Se olhar bem na base, tem um cano que a gente chama de ladrão, que é é um esgotador aqui, ele fica sempre fechado. Quando é que o produtor ele vai abrir esse cano? Quando ele vai fazer a limpeza, porque como ele está no ponto mais baixo, quando ele abrir isso aí, a fonte vai esgotar e vai fazer a limpeza. Então ele fica sempre fechado. Um segundo cano que a gente chama de captação. Então esse aqui é o que o produtor vai levar a água da fonte para a sua propriedade para fazer o seu uso. Então ela vai numa mangueira e vai para uma caixa d'água. E o produtor ele é sempre orientado no seguinte sentido: vai para uma caixa d'água e essa caixa d'água tem que ter uma boia.
Quando a caixa d'água ela estiver cheia, a fonte vai se manter cheia. Então ele vai usar o que ele precisa e o restante fica armazenado aqui ou segue o curso natural da natureza. Então é um ganha-ganha, né? O produtor ganha, mas a natureza a gente não pode tirar toda dela. Depois a gente tem mais um cano que é o ladrão, ou seja, o produtor ele está com a caixa d'água dele cheia e ele vai manter o curso dessa água, ele não interrompe o curso. E se pegar, é quase o princípio de pegar uma água diretamente de uma rocha. A gente faz toda, né, intercepta todos os contaminantes e aí a gente tem essa água. Qual é o grande segredo dessa tecnologia, que ela é tão simples, né? É fazer como o Daniel faz, é preservar o seu entorno, ou seja, aqui é uma torneira, ele vai usar com critério, vai usar de acordo com o que ele precisa, mas sabendo que ele não é só dele essa água, né? A natureza precisa seguir o curso d'água. E aqui atrás é a nossa grande caixa d'água, que é onde ele reserva a água através dessa toda essa recuperação que ele fez. Para que a água que verte daqui continue pura, é necessário que o produtor tente obedecer a distância entre os possíveis focos de contaminação. O ponto d'água precisa estar a 15 metros de distância da residência, a 30 da criação de animais, quando houver, ou da plantação, e pelo menos a 45 do sumidouro, que são os dejetos produzidos na propriedade. A gente tem o que é o ideal, mas a gente tem o que é possível, né? E é isso, a gente voltar toda a nossa construção do nosso meio rural, vocês vão ver que as pessoas, onde é que tinha a fonte? Primeiro, eles achavam onde eles tinham a fonte de água. Depois eles construíam as casas, né? Então, normalmente as fontes elas estão um terreno acima, porque vinham por gravidade, né? Mas a gente tem casos que o pessoal tem a casa em cima da fonte, né? Então tu não tem como retirar. Então onde é possível, às vezes ele tem uma criação de animais, que é o caso do Daniel aqui, ele tinha um potreiro. Então qual era o entendimento dele? Era melhor ele ter o gado ou ele ter a água. Então ele optou, eu não tenho animal, e ele preservou a fonte. Mas a gente tem casos de fontes de água que está no meio de um pomar, né? Mas com o tempo a gente vai trabalhando com o produtor para ver, evita pelo menos de passar o produto. Com o tempo as pessoas começam a entender que é mais importante ter água, porque uma propriedade sem água ela não se mantém, né? Em 2020, esse local foi um dos mais afetados com a estiagem no município, que na época decretou até situação de emergência. A escassez da água foi uma das piores registradas em 77 anos. Quanto que ela produz agora, por exemplo? Agora por volta de uns 13 a 14 mil litros de água por dia. Em época daquela seca de 2020, ela produzia na faixa de 10 mil litros. Ela não abaixou tanto. E no período da seca, por você ter uma área protegida, não te faltou água e tu ainda conseguiu ajudar outras pessoas. Sim, no caso não faltou água para mim, eu cedi água para um vizinho, e inclusive eu consegui, mesmo na época de seca, eu consegui armazenar água para irrigação de um parreiral novo que eu havia feito, e sem essa irrigação eu ia perder todas as mudas naquele momento. Quando a gente vem aqui e escuta o barulho da água, existe até um contato maior com a natureza. É como se ela te respondesse te agradecendo pelo que tu fez por ela, né? Sim, até porque naquele momento que a gente decidiu fazer a proteção dela, meio que não fui muito bem recebido. Eu podia pegar e abrir aqui uma área maior e fazer uma grande açude para abastecimento, enfim, só da área da agricultura da propriedade. Só que eu consegui fazer as duas coisas. Eu consegui fazer a proteção da fonte para abastecimento da família e para a propriedade em si, sem degradar tanto a área da natureza, né? Tem água, não existe propriedade, porque todo o alimento produzido lá precisa de água para fazer essa produção. Mas também precisa para consumo humano, né? Então uma das preocupações nossa é trabalhar essa proteção,
das águas existentes nessas propriedades. Hoje o produtor, além de grãos, ele é produtor de água. Gilberto, engenheiro da Emater Regional Serra Gaúcha, conta que a proteção das nascentes é algo que nasceu com a entidade, mas que mapear o número em propriedades não é uma tarefa fácil. Hoje nós não temos um mapeamento, né, do número de nascentes existentes nessas propriedades. Por quê? Porque a preocupação nossa é com aquela nascente que o produtor está utilizando hoje, né, que muitas vezes ela não está protegida. Então a nossa preocupação é proteger essa nascente para ele ter uma água pelo menos de qualidade para consumo humano. A água que nasce nas terras de Daniel tem 3 caminhos. Um leva para a água potável, o outro irriga as plantações e o último, e mais importante, volta para a terra e para os rios, que esperam a sua chegada. Daniel, me conta que depois que tu conseguiu construir essa área de proteção, tu já está protegendo em outros lugares aqui, inclusive da tua própria propriedade, e ajudando os vizinhos. É quase um caçador de nascentes agora. No caso, depois de fazer a proteção dessa vertente, e que deu certo no caso, eu fiz a proteção para meus vizinhos, no caso. Uns 100 metros no canto superior aqui, eu fiz a proteção de uma fonte de um vizinho que mora de cima da minha propriedade, e mais uns 150 metros para cá eu fiz a proteção para outro vizinho. A melhor coisa que tem é mostrar, no caso. Não adianta só trazer uma ideia para o interior e dizer, essa ideia dá certo. Muitas vezes as pessoas não acreditam, só quando que elas veem o resultado na época de seca, que no caso a vertente está protegida, que ela está dando água, aí a partir daí as pessoas se movimentam e fazem também as suas proteções, né? Não tem gratificação melhor de um técnico é saber que o produtor, ele é o grande guardião da água. Ele é a pessoa que realmente guarda essa água. Então todo o meu respeito ao Daniel pelo que ele fez aqui, todo nesse entorno, porque não é só de legislação que a gente vive, é quando tu pertence a alguma coisa, e ele pertence a essa fonte, a família dele pertence a essa fonte.